O desafio UEFA Conmebol é uma competição oficial barra amistosa criada em 2023 para a disputa de um jogo intercontinental entre o campeão da Liga Europa da UEFA e o campeão da Copa Sul-Americana da Conmebol. Sua única edição ocorreu em 2023, quando o Sevilha da Espanha bateu o Independiente del Valle do Equador em jogo realizado em Sevilha, também na Espanha. Mas, e se essa competição sempre existisse? É isso que vamos olhar hoje. Vamos ver quem jogaria o torneio ano a ano e vamos simular os resultados e campeões com base em inteligência artificial. Vamos primeiro explicar nossos critérios. Até 1988, a Conmebol não tinha um torneio secundário e em seu calendário de disputa de clubes estava apenas a Copa Libertadores da América. Para encher o calendário, a Conmebol criou a Supercopa dos Campeões da Libertadores, que reunia todos os campeões da Libertadores até o ano de sua realização. Já a Copa dos Campeões da Europa, antiga Liga dos Campeões, era a única competição da UEFA até 1971, quando foi criada a Copa da UEFA, que mais tarde se chamaria Liga Europa. Vale ressaltar que tanto a Supercopa Libertadores quanto a Copa Conmebol são antecessores da Copa Sul-Americana, mas como a Supercopa Libertadores era considerada a segunda competição mais importante do continente, vou usar ela para as primeiras simulações. Bom, com isso explicado, vamos às simulações. Começando em 1989, a decisão seria entre Racing da Argentina contra Napoli da Itália, de Maradona e Careca. O Racing chegava à competição ao bater o Cruzeiro na decisão da Supercopa Libertadores, enquanto o Napoli chegava ao torneio após bater o Stuttgart da Alemanha na decisão da Liga Europa. A partida seria realizada no El Cilindro de Avejaneda, e o Napoli seria campeão de virada com gols de Maradona de pênalti e de Careca, enquanto René Fernandes marcaria para os argentinos. Em 1990, a decisão seria entre Juventus e Boca Juniors. A velha senhora chegava ao campeonato após bater a também italiana Fiorentina na decisão da Liga Europa. Já a equipe Xeneize chegava ao torneio após bater a também argentina equipe do Independiente. A decisão seria realizada em Turim, e em um jogo amarrado, Tercella abriria o placar para a equipe italiana, mas Graciani empataria para a equipe azul e amarela, e após disputa de pênaltis, o Boca Juniors bateria a Juve por 3-2 e conquistaria o título na casa do adversário. Em 1991, chegavam ao torneio o Olímpia do Paraguai e a Internazionale de Milão. A equipe paraguaia era forte, pois já havia conquistado a Libertadores no mesmo ano e chegou ao torneio após bater o Nacional do Uruguai na Supercopa Libertadores. Já a Inter de Milão chegou ao torneio após vencer a Roma na Liga Europa. Em decisão no Defensores del Chaco, a Inter bateria o Olímpia por 1-0 em jogo difícil para os italianos. Em 1992, finalmente um brasileiro disputaria a competição. Derrotado em 1988, o Cruzeiro venceu a Supercopa de 1991 ao bater o River Plate da Argentina na decisão. Já na Europa, os holandeses do Ajax venceram a Europa League após ganhar da equipe do Torino da Itália na final. Em decisão realizada no Mineirão, o Cruzeiro iria fazer bonito após vencer de virada com gols de Nonato e Luizinho para sacramentar o título celeste em solo brasileiro. Em 1993, o Cruzeiro novamente chegaria à decisão, após bater o seu algoz em 1988 na Supercopa, o Racing. Já em solo europeu, a Juventus novamente conquistou a Liga Europa, após bater o Borussia Dortmund da Alemanha na decisão. Em solo italiano, o Cruzeiro venceria a Juventus por 2-1 de virada com gols de Douglas e Edson, e seria campeão do desafio de clubes. Em 1994, chegava à decisão o poderoso São Paulo do mestre Tele Santana, atual campeão da Libertadores e do Mundial, que bateu o Flamengo na Supercopa. Já a Internazionale chegava após bater o Austria Salzburg, atual Red Bull Salzburg, na decisão da Europa. Disputada em Munique, o São Paulo seria campeão ao bater a Inter por 2-1 na prorrogação. Em 1995, a decisão seria entre Parma e Independiente da Argentina.
A equipe italiana bateu a Juventus na decisão da Liga Europa, enquanto o Independiente se vingou de 1989 e bateu o Boca Juniors na Supercopa. Em decisão realizada no Monumental de Nunes, o Parma bateria o Independiente por 2-1 e se sagraria campeão. Em 1996, chegariam à decisão o Bayern de Munique, campeão da Liga Europa após vencer o Bordeaux, e novamente o Independiente, que bateu o Flamengo do melhor ataque do mundo na decisão da Supercopa. Disputado em Berlim, o Bayern ficaria com a taça após vencer o time argentino por 2-1. Em 1997, chegariam à decisão o Schalke 04 da Alemanha após vencer a Inter de Milão na Liga Europa e o Vélez Sarsfield da Argentina, que chegava ao torneio após bater o Cruzeiro na Supercopa Libertadores. Disputada em La Bombonera, brilharia a estrela do goleiro Chilavert, que após empate de 1-1 em tempo normal, conquistaria o título após bater os alemães nos pênaltis. Em 1998, a decisão seria entre Inter de Milão de Ronaldo Fenômeno, que bateu a Lazio na Liga Europa, e o River Plate, que bateu o São Paulo na decisão da Supercopa. Em jogo disputado em Roma, a Inter bateria o River Plate por 2-1 e seria campeã do Desafio de Clubes em 1998. Agora nós precisamos dar um hiato entre 1999 e 2001. Com o fim da Supercopa em 1998, não havia um torneio determinante ou sendo a segunda principal força do continente, pois haviam 3 competições mais importantes da América do Sul, sendo elas a Copa Mercosul, a Copa Merconorte e a Copa Conmebol. Isso porque a Copa Conmebol estava desprestigiada e abandonada, tendo seu fim em 1999, e a Copa Mercosul e Merconorte não se uniram, ficando difícil um determinante para representar a Conmebol na competição. Por isso, não iria haver desafio de clubes entre 1998 e 2001. Só em 2002, a Conmebol criou uma segunda competição mais forte da América, sendo ela a Copa Sul-Americana. Então, partimos daqui. Em 2003, a decisão seria entre San Lorenzo da Argentina, que bateu o Atlético Nacional da Colômbia na decisão da Copa Sul-Americana, enquanto na Liga Europa o Porto bateu o Celtic. O jogo, que seria disputado em Lisboa, o Porto bateria o San Lorenzo por 2-1 e faturaria a taça. Em 2004, a decisão seria entre a zebra Cienciano do Peru, que bateu o tradicionalíssimo River Plate na Sula, enquanto o Valência da Espanha, que bateu o Olympique de Marselha na Liga Europa. O jogo seria disputado no Monumental, no Peru, e o Cienciano surpreenderia o mundo mais uma vez ao bater o Valência por 2-1 na prorrogação e se sagrar campeão do Desafio de Clubes. Em 2005, se enfrentariam na decisão o bicho-papão dos anos 2000, Boca Juniors, de Riquelme e Carlos Bianchi, que bateu o Bolívar da Bolívia na Sula, contra o CSKA Moscou da Rússia, que tinha em seu elenco Wagner Love, que bateu o Sporting de Lisboa em Portugal na decisão da Europa League. Disputado no frio intenso de Moscou, valeu a experiência de jogar competições intercontinentais dos argentinos, que após 1-1 no tempo normal, bateria por 3-2 nos pênaltis o time russo. Em 2006, mais uma vez o Boca Juniors chegou ao torneio, após bater o Pumas do México na decisão da Copa Sul-Americana. Já na Europa, o Sevilha bateu o Middlesbrough na final da competição europeia e pôde chegar ao Desafio de Clubes. Disputado no Monumental de Nunes, o Boca perdeu a chance de ganhar um título na casa do rival, após perder por 2-1 na prorrogação para os espanhóis. Em 2007, chegavam à decisão o único campeão de uma competição sul-americana que não é do continente sul-americano, que é o Pachuca, do México, que bateu o Colo-Colo do Chile na decisão da Sul-Americana. Já o seu adversário era mais uma vez o Sevilha, que venceu a Liga Europa ao bater o Espanhol da Espanha na decisão. Em jogo disputado no Estádio Azteca, a equipe do Pachuca venceria o Sevilha por 3-2 e faturaria o Desafio de Clubes. Em 2008, teríamos uma final exótica, onde se enfrentariam na decisão o Zenit da Rússia, campeão da Liga Europa contra o Rangers, e o campeão da Sul-Americana, Arsenal de Sarandi. Disputado em São Petersburgo sobre neve, o Zenit bateria o Arsenal de Sarandi por 2-1 para ficar com a taça.
Em 2009, a final seria disputada pelo campeão da Liga Europa Shakhtar Donetsk, que venceu o Werder Bremen na final, contra o Internacional de Porto Alegre, primeiro brasileiro a aparecer na decisão como campeão da Copa Sul-Americana, batendo o Estudiantes na prorrogação no estádio Beira-Rio. Em final disputada no estádio do Morumbi, representando o bom futebol brasileiro, o Colorado bateria facilmente os ucranianos por 2-1 em São Paulo. Em 2010, chegariam ao torneio a LDU, campeã da Copa Sul-Americana sobre o Fluminense, contra o Atlético de Madrid, campeão da Liga Europa sobre o Fulham da Inglaterra. Disputada em Madrid, a equipe da casa bateria facilmente a equipe da LDU por 2-1. Em 2011, chegavam à final as equipes do Independiente da Argentina, campeão da Copa Sul-Americana sobre o Goiás, contra o Porto, campeão da Liga Europa sobre o Braga, também de Portugal. Disputado no estádio do Dragão, o Porto bateria com conforto a equipe do Independiente por 3-1. Em 2012, a decisão seria entre Atlético de Madrid, mais uma vez campeão da Liga Europa, dessa vez sobre o Atlético Bilbao, contra a Universidade de Chile, campeã da Copa Sul-Americana contra a LDU. Em jogo disputado em Santiago, no Chile, o Atlético de Madrid seria campeão ao bater a Laú por 2-1. Em 2013, a decisão seria entre o Chelsea, campeão da Liga Europa sobre o Benfica, e o São Paulo, campeão da Copa Sul-Americana sobre o Tigre da Argentina. Em jogo que seria disputado no Morumbi, o tricolor paulista bateria o Chelsea por 2-1 e ficaria com a taça. Em 2014, a final seria entre Lanús, campeão da Copa Sul-Americana sobre a Ponte Preta, contra o Sevilha, mais uma vez campeão da Liga Europa, dessa vez sobre o Benfica de Portugal. Em jogo disputado em Sevilha, a equipe da casa venceria o Lanús por 2-1 para ficar com a taça. Em 2015, a decisão seria entre Sevilha, campeão da Europa League sobre o Dnipro, e River Plate, campeão da Copa Sul-Americana sobre o Atlético Nacional. Disputado em Buenos Aires, o River faturou o título após vencer por 1-0. Em 2016, a decisão seria entre Sevilha, campeão da Liga Europa sobre o Liverpool, e o Santa Fé da Colômbia, campeão da Copa Sul-Americana em cima do Huracán da Argentina. Em jogo disputado nos Estados Unidos, o Sevilha bateu o Santa Fé por 2-1 e conquistou o título. Agora, lembrando que nesses dois últimos resultados eu usei os placares reais, pois foram partidas amistosas válidas pela Supercopa Euro-Americana, torneio organizado pela DirecTV, que justamente reunia o campeão da Europa League e o campeão da Copa Sul-Americana. Em 2016, houve o trágico acidente que resultou na morte de praticamente todo o elenco da Chapecoense, campeã da Copa Sul-Americana, após o Atlético Nacional pedir para a Conmebol declarar a Chape como campeã de 2016. Eternos guerreiros, sempre serão lembrados. Em 2017, a Chape enfrentaria o Manchester United, campeão da temporada 16-17 sobre o Ajax da Holanda. Em partida que seria disputada na Arena Condá, os Red Devils conquistariam a taça nos pênaltis após empates de 1-1 no tempo normal em Chapecó. Em 2018, teríamos a decisão entre Independiente, campeão da Copa Sul-Americana sobre o Flamengo, e Atlético de Madrid, campeão da Liga Europa sobre o Olympique de Marseille. Em final disputada em Madrid, os argentinos surpreenderiam e conquistariam o título após a vitória de 2-1 sobre a equipe espanhola. Em 2019, a decisão seria entre Atlético Paranaense, campeão da Sula sobre o Júnior Barranquilla, e o Chelsea, campeão da Liga Europa sobre o Arsenal. Em jogo que seria disputado na Arena da Baixada, o Atlético perderia no detalhe de virada na prorrogação e perderia o título para os ingleses. Em 2020, a final seria entre o Independiente del Valle, campeão da Copa Sul-Americana sobre o Colón, contra o Sevilha, campeão da Europa League sobre a Inter de Milão. Com a pandemia, acredito que a final seria adiada para 2021, mas para não atrapalhar nosso calendário, vamos prosseguir normalmente. A equipe espanhola bateria os equatorianos por 2-1 em Sevilha. Em 2021, a decisão seria entre Defensa e Justiça, campeão da Copa Sul-Americana sobre o Lanús, contra o Villarreal, campeão da Liga Europa sobre o Manchester United. Realizado na Argentina, o Submarino Amarelo bateria os argentinos por 2-1 e ficariam com a taça. Em 2022, a final seria entre Eintracht Frankfurt, campeão da Liga Europa sobre o Rangers, contra o Atlético Paranaense, campeão da Sula sobre o Red Bull Bragantino. Realizado em Berlim,
Diferente de 2019, o Atlético conquistaria a taça ao bater os alemães por 2-1. Em 2023, ocorreu a única decisão que aconteceu no torneio até hoje, quando o Sevilha, campeão da Liga Europa sobre a Roma, bateu o Independiente del Valle, campeão da Sula sobre o São Paulo, por 1-1 e nos pênaltis foram 4-1 para o Sevilha. Em 2024, a decisão seria entre a Atalanta, campeã da Liga Europa sobre o Bayer Leverkusen, contra a LDU, campeã da Sul-Americana sobre o Fortaleza. Na altitude de Quito, a LDU bateria de virada a Atalanta por 2-1 e conquistaria a taça. Em 2025, a decisão seria entre Tottenham, campeão da Liga Europa sobre o Manchester United, e Racing, campeão da Copa Sul-Americana contra o Cruzeiro. Realizada em Londres, o Racing bateria o fraco time inglês por 2-1 e conquistaria o título. Bom pessoal, aqui encerramos nossas edições. Bem pessoal, esse foi mais um vídeo meu, espero que tenha gostado. Foi um vídeo diferente, nunca abordei futebol aqui, mas o nerd não pode deixar sobre te falar o que gosta. Comente, deixe o like e inscreva-se no canal. Jesus ama vocês, eu sou o Gu, o nerd, e esse foi mais um vídeo meu.